Bom dia a todos, graça e a paz de Jesus. Vamos iniciar com uma oração? Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por este dia. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos nos reunir como igreja para louvarmos, cultuarmos o teu santo nome, ó Deus. Queremos pedir, ó Deus, para que o Senhor esteja abençoando esse tempo que estaremos juntos, falando, ó Deus, com cada coração aqui, ministrando, ó Deus, na vida de cada um, naquilo que cada um precisa ouvir nesta manhã, Senhor. Esteja também com o pessoal que está viajando, participando dos retiros, que o Senhor esteja guardando e abençoando a vida de cada um também. Queremos te agradecer, pedir para que o Senhor aceite, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Que as nossas orações possam chegar até o Senhor, ó Deus, até o teu santo trono, e possam agradar o teu coração, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu estava ouvindo essa semana um pastor Fabiano, e ele estava falando de que ele acha que não precisaria ter uma pessoa como eu aqui na igreja, um dirigente. Eu falei, a gente, nas igrejas acaba tendo, porque tem que ter alguém para ir, né? Vamos cantar, vamos louvar, vamos orar. E ele fala que, mas na parte de louvor especificamente, tinha que começar o louvor e o dirigente não precisaria falar nada. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, já tinha pensado sobre isso também, e eu também concordo com isso. Porque quando começa o louvor, a nossa adoração a Deus não pode depender de outras pessoas, né? Nós temos que adorar e louvar a Deus com o nosso coração, com a nossa voz, com o nosso ser. E ele fala assim no vídeo lá que às vezes o dirigente, entre uma música e outra, começa a falar e está cantando a música e a igreja está começando a louvar, entrando naquele espírito de adoração, e o dirigente fala alguma coisa e, ao invés de ajudar, acaba prejudicando, né? Atrapalhando o fluir do Espírito, o espírito de adoração da igreja. Então eu queria convidar vocês assim que a gente começar a cantar, vocês pensarem na música, pensarem em Deus, e eu não pretendo falar mais nada. Então eu quero convidar você a louvar e adorar a Deus através das músicas. Amém?
trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo, expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder, um amigo encontrei. Deus das montanhas, é o Deus dos vales, não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza à cinza, Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Sim, ó Deus, nós queremos reconhecer, ó Pai, que só o Senhor pode fazer maravilhas nas nossas vidas, ó Deus. E queremos te agradecer, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito e aquilo que ainda o Senhor ainda há de fazer na vida de cada um de nós. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado pela Tua presença no nosso meio. Aceita, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, ainda que talvez desafinado, incompleto, imperfeito, mas, ó Deus, queremos louvar e engrandecer, ó Deus, o Teu santo nome. E queremos pedir agora, ó Deus, que vamos ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa também, ó Deus, ministrar em cada coração aqui, Pai, de uma maneira especial, de uma maneira pessoal, para que cada um de nós possamos sair daqui diferentes da maneira da qual entramos, renovados, mais fortes, mais íntimos do Senhor. Que o Senhor, Deus, venha operar maravilhas nesta manhã, venha operar, ó Deus, milagres nas nossas vidas, cura, salvação, ó Deus,
santificação na tua igreja. Nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, eu quero agradecer o convite, né? Graça e paz do Senhor para todos nós. Eu sei que tem alguns que preferem sentar atrás, não sei se é por causa do ar-condicionado, mas se quiserem vir mais para frente, eu agradeço também. Eu fiquei pensando, e já tinha falado com o pastor um pouco sobre o que é que eu queria conversar, compartilhar com vocês. E desde a semana passada, a igreja tem trabalhado o texto de Esdras, que está aqui, né? Esdras 10, 2b, ainda há esperança para Israel. Eu queria que você mentalizasse esse versículo e depois você troca o nome Israel e põe o seu. Eu estou casada há alguns bons anos, acho que o Haroldo deve ter um versículo assim, ainda há esperança para o Haroldo se eu melhorar um pouco, né? Então, às vezes, você também pode pensar assim, ainda há esperança para você, seu nome aí, né? Você podia pensar, por que que a gente traz esse tema da esperança? E aí eu pensei numa pessoa do Velho Testamento que tinha perdido a esperança. E ele perdeu a esperança, e outros também perderam a esperança, e às vezes ficavam um tempo no deserto. Eu sei que nós aqui de Prudente, às vezes quando a gente está sentindo muito calor, que é muito comum, a gente fala que o nosso calor parece calor de deserto, né? Não sei se você já foi de fato para um deserto. Mas eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de ir para um deserto, e às vezes a gente pensa, nossa, no deserto eu vou usar roupa como eu, um vestido bem leve e não vou levar mais nada. Mas você sabia que deserto não faz só calor? O que acontece à noite? Faz muito, muito frio, né? Então, se você for achando que é prudente e não levar agasalho à noite, você pode morrer congelado, porque faz muito frio. Então, esse exagero de temperatura faz com que o deserto seja um local muito especial. E Deus, de alguma forma, na Bíblia, conta vários episódios de deserto. E eu queria que você estivesse lembrando, relembrando, tem gente aqui que conhece a Bíblia de trás para frente, então vai pensando aí, quem que você lembra que parou no deserto? E nós vamos pensar se deserto é um lugar de encontro com Deus, né? E nós vamos tentar pensar assim, quais são os seus desertos. Vixe, agora já. Então, deserto. O que é deserto? Deserto é uma região que ocorre pouca quantidade de chuva. Por causa disso, a umidade é muito baixa. Diz que tem de 250 a 400 milímetro, né? Tudo que choveu esses dias, infelizmente, em Petrópolis, é o que chove lá o ano inteiro, né? Quais são? Tem pouca vida, né? Mas tem vida animal, mas é complicado para seres humanos viverem. Apesar do solo do deserto ser pouco fértil, vocês vão ver umas fotos onde tem vegetação, né? E quem vive lá deve conhecer muito bem para que serve cada planta. Durante o dia é super quente, à noite é frio, e essa diferença de temperatura é muito típica. Tem desertos de gelo, né? Muito, muito frio. A umidade é baixa, mas às vezes a gente vê, né, nos filmes da Arábia, assim, que no meio do deserto aparece o tal do oásis, um lugar que tem água, tem vegetação, é um local de acolhimento. Muitas vezes a gente pergunta, encontra pessoas e fala assim, como que você tá? Ai, tô mal, né? Tá tudo ruim, tá seco o negócio, né? Minha vida tá muito seca. Como se fosse deserto, mas até quando a gente pensa em deserto, a gente vai pensar que no deserto tem lugares como um oásis. E talvez a sua vida ao longo desses 2 anos de pandemia tenha sido de deserto. Deserto porque você perdeu o trabalho ou perdeu renda. Deserto porque você perdeu pessoas que adoeceram, que não voltaram a ser como eram, né? Pessoas que faleceram. Então, muita coisa nesses últimos 2 anos, como se fosse assim, um túnel do tempo bem rápido, passou muita coisa em 2 anos, coisa que acho que a gente nunca passou antes, né? Tem gente aqui idosa, quase chegando lá nos seus 90 e pouco, acho que a maioria aqui nunca viveu uma pandemia, eu espero que a gente nunca mais passe por isso, né? Mas eu acho que são anos de deserto, e por conta disso a gente quer pensar
Por que acontece? Por que tem deserto? E no mundo, 20% do mundo é deserto. Então não é tão pouco. Aqui no Brasil também tem deserto, né? E aí nós vamos pensar, no Velho Testamento, quais são as pessoas que passaram por deserto? E aí quem conhece um pouquinho da história de Israel, sabe que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, né? O líder deles, Moisés, antes de ser líder, também ficou no deserto, né? E eu fico pensando, Deus faz conosco, às vezes, uns simulados, né? Põe a gente no cursinho, né? Se a Gabriela me ouvisse, ela vai falar assim, nossa, meu deserto está durando muito tempo, né? Mas Moisés, que liderou aquele povo, ficou sozinho, foi acolhido por uma família no deserto. Eu acho que ele aprendeu muitos segredos do deserto, quando ele ficou só, né? Jesus também ficou 40 dias no deserto. Eu tenho certeza que Jesus já era mestre, ele nem precisava. Mas naquele período, ele teve encontros com o diabo, que testou Jesus. E em todas as coisas nós sabemos que Jesus foi aprovado. Então eu queria que você pensasse, nem sempre deserto é ruim. Nem sempre períodos que você perde coisas, nem sempre pandemia tem que ser vista só como coisa ruim. Às vezes nesse período seco, difícil, a gente tem encontros com Deus, né? Então esses personagens, Moisés, o povo de Deus, Elias, que vai ser o sujeito que nós vamos dar uma estudadinha hoje, Jesus e até a pessoa que o precedeu, que era primo dele, João Batista, ele andou pelo deserto, né? João Batista, primo, andava pelo deserto, pelas cidades, falando, olha, cuida da sua vida, presta atenção, que está vindo aí o Messias, né? Quantos de nós falamos até mais com Deus, né? Quando a gente está aflito, e quando a gente está muito felizão, assim, às vezes não fala tanto, né? E eu queria convidar você para abrir Êxodo, que é um pedacinho do Velho Testamento, lá no começo, 13, 17, depois vai aparecer aí no slide, mas é 13, 17, que é quando Moisés é chamado por Deus para liderar o povo de Israel que estava no Egito, preso por conta de um faraó. E Moisés fala para aquele faraó várias vezes, deixa o povo de Deus embora, deixa o povo de Deus, mas o faraó, muito teimoso, não deixava. Mas aqui no versículo 17 é quando o faraó já deixou ir. Então eu queria ler, você lê aí na sua Bíblia, diz assim, Êxodo 13, 17. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o levou pela estrada que vai para a terra dos filisteus. Era o caminho mais curto, mas Deus disse, não por lá, porque os filisteus estão em guerra. Ora, se os israelitas virem a guerra, podem se arrepender e querer voltar para o Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, pelo caminho que levará ao Mar Vermelho. Os israelitas marcharam em grupos organizados, armados para guerrear, ao saírem do território egípcio. Olha que estranho, né? Deus, imagina que ele é a voz do Waze, do GPS. Tem um caminho mais reto, mais direto. E ele escolhe o caminho qual? Mais curto ou mais longo? Mais longo. Por que Deus escolhe um caminho que levou 40 anos? Porque ele diz aqui na palavra do Senhor, que se fosse pelo caminho mais reto, eles iam chegar mais reto, mais rápido, na terra de Canaã. Eles iam enxergar os filisteus em guerra, e eles eram muito mais fortes. E quando vissem esse povo guerreando contra um povo mais simples, com menos arma, a tendência dos judeus era fazer o quê? Voltar para o Egito. Falar assim, ah não, imagina que eu vou brigar com esses caras, melhor voltar onde a gente era escravo. Olha só, hein? Deus conhecia o caminho, o coração dos judeus, e falou, eles vão pelo caminho mais longo. Porque quem estudou um pouquinho a história de Israel naqueles 40 anos, durante 40 anos, os judeus conheceram de perto quem? Deus. Nos 40 anos, Deus se mostrava com uma nuvem que caminhava com os judeus, com comida que chegava todo dia.
Deus se revelou muitas e muitas vezes, todos os dias, naqueles 40 anos. E mesmo assim, quando chegou na porta de Canaã, na terra prometida, a maioria dos judeus fez o quê? Quis entrar ou não quis? Não quis entrar. 40 anos viram muitas provas da existência de Deus, e na hora do vamos ver, eles ainda assim tiveram dúvidas, não é? Mas eu acho muito interessante a estratégia de Deus, né? Nesse versículo de Êxodo fala que Deus propositadamente escolheu o caminho mais longo. Você que dirige, usa GPS, não sei se você já usou em São Paulo ou no Rio, a tendência dele é escolher o caminho mais curto. Quando você conhece o lugar, não tem vezes que você olha e fala assim, é o caminho mais curto, mas eu sei que ele vai cortar uma favela, ele vai por um caminho meio perigoso, e você que conhece o caminho, escolhe obedecer o GPS ou fazer outro caminho. Fazer outro, geralmente em nome da segurança, não é assim? Né? Quando começou a ter esse negócio de GPS em São Paulo, eu sou de lá, uma vez eu fui seguir esse negócio, eu fui parar num cemitério de carro, à noite, sozinha no carro. Nossa, acho que eu nunca passei tanto medo, porque eu não sabia como saía daquilo. Mas era a rua, só que não estava escrito no GPS, cemitério de carro, não tem nada aqui, porque a princípio era a rua. Então muitas vezes a gente faz isso, a gente quer seguir o nosso controle, a gente escolhe caminhos mais curtos, mais fáceis, e às vezes isso não dá certo. Por quê? Porque Deus tem uma estratégia diferente, conhece o meu coração, conhece o seu. Então às vezes a gente demora um pouco mais para chegar onde até você gostaria, né? No vestibular, no namoro, no casamento, né? Às vezes demora muito mais tempo para achar alguém. Estou vendo aqui a Marta e o Edson, né? Vou pensar assim, quantos anos demorou para eles se conhecerem? Muitos anos, né? Outros aqui casaram e namoraram a primeira pessoa única e casaram. Outros não, demorou muito tempo. Mas eu queria que você pensasse que Deus tem propósitos e tem planos muito bons. Só que às vezes, para chegar lá, a gente vai passar no meio do deserto, né? Então, olha só, nós estamos vendo aqui imagens de deserto, muito árido, muito sem nada, só areia, seco, e um sujeito sentado no meio deve pensar, o que eu vou fazer, né? Às vezes a gente sente isso. Moisés deve ter sentido, o povo de Israel, você vê aquele negócio quente, seco, não tem uma árvore, não tem nada. Então você pode pensar dentro do seu coração, nossa, eu estou num tempo muito horrível, não tenho esperança, não tem para onde ir, tudo está ruim, não tem água, muito quente ou muito frio e absolutamente sozinho. Então eu queria que você rememorasse, se foi isso que você viveu há muitos anos, que bom, aleluia que já passou. Mas às vezes nós estamos passando agora, no tempo do deserto, e pode nos dar essa impressão de que não tem saída, que tudo é ruim. Mas eu queria pensar nesse tal de deserto como um lugar de encontro com Deus. Eu falei que Moisés encontrou e libertou o seu povo, e você estava em Êxodo 13, vai mais um capítulo para frente, Êxodo 14. Eu vou começar a ler Êxodo 14, 13 e 14, diz assim: Moisés respondeu ao povo, não fiquem com medo, tenham calma, e vejam o que o Senhor vai fazer para nos libertar. Vai ser hoje, porque os egípcios que vocês estão vendo não os verão nunca mais. Versículo 14. O próprio Senhor vai lutar por vocês, portanto, parem de reclamar. Olha que interessante, né? Moisés fala, tenham calma, vejam o que o Senhor vai fazer para nos libertar. E o próprio Senhor vai lutar por vocês, portanto, parem de reclamar. Quando a gente está no deserto, geralmente a gente faz o quê? Com o nosso estado de humor. A gente reclama, né? A gente reclama, a gente chora, a gente fala que só comigo que acontece isso, que eu estou sozinho, que é uma coisa horrível. A gente reclama, a gente
tira o foco de Deus e olha só para aquele ambiente árido, aquele ambiente seco, e reclama, e reclama, e reclama, né? Mas eu acho importante isso que Moisés falou para aquele povo: não fiquem com medo, tenham calma e vejam o que o Senhor vai fazer por nós, né? Então, se você hoje que está aqui, está com medo, está desesperançoso, está reclamando, talvez essa advertência de Moisés sirva para nós, né? Vejam as coisas que Deus vai fazer. E eu queria que você pensasse também, vejam as coisas que Deus já fez. E queria convidar você para abrir Lamentações. Já é um livro que tem um nome estranho, né? Lamentações. Foi escrito pelo profeta Jeremias, que tinha o apelido de profeta chorão, né? Acho que ele era bem chorão e bem reclamão. Então ele escreve um texto, um livro chamado Lamentações. E em Lamentações 3, 21, na sua Bíblia deve estar escrito em várias versões. Eu vou ler na minha versão aqui, que é a Bíblia Vida, mas depois a gente lê aí na sua versão também. Lamentações 3, 21. Eu quero lembrar aquilo que me pode dar esperança na vida. Tem algumas versões que diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável. Ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que eu realmente quero na vida é o Senhor, viver junto dele. Por isso colocarei toda a minha esperança nele. É bonito demais, né? Esse texto eu acho muito, muito curador, terapêutico. Mas eu queria que você pensasse nesse versículo 3, 21. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. Muitas vezes, quando a gente está no deserto, quando a gente está mal, do que você se lembra? O que a gente traz na nossa memória? Só coisa ruim, né? O pior é quando a gente fala, só comigo que acontece isso. Aí você vai recuperando, você abre o baú das desgraças todas e começa, né? Só com a gente que acontece isso, tinha que ser comigo mesmo, vai, e aí vai. Mas a Bíblia nos dá um grande conselho. Ele fala, pega a sua memória e traz à sua memória o quê? O que nos dá esperança? Quando a gente lembra do quê? Coisas boas, pessoas por quem eu posso estar querendo viver um pouco mais, não é? Momentos que eu já tive doente, mas Deus me curou, né? Momentos que eu penso assim, vou largar, não dá mais. E alguém pega você pela mão e fala, não, vamos junto. Então eu queria que você pensasse, quando você está no fundo do poço, na areia, no seco, você olhasse Lamentações 3 e falar assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu sou psicóloga de formação e na pandemia eu falei que nunca trabalhei tanto, né? Porque tem muita gente ruim das emoções, mal. E tem uma pessoa que eu falei esse versículo e a pessoa fica quase que recitando na casa dela. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Cada vez que vem coisa ruim, essa pessoa que conhece a Deus, ela fala para si própria, ela recita, ela fala para ela a memória. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se você tem dificuldade de lembrar, escreve, né? Tem muitos versículos na Bíblia que falam assim, escreva nos umbrais da porta, na parede. Tem dificuldade? Escreve e anda com esse papel. A hora que você começa a reclamar, resmungar, não dá certo, cata o papel e vê de novo. Quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. Que é o quê? O grande amor de Deus que nunca termina. É a única razão para não sermos completamente destruídos, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A sua cota de hoje está renovada? Tá. Se Deus estava assim quase, né? Você estava quase perdendo a esperança ontem, hoje de manhã, as misericórdias do Senhor por você, por mim, pela sua família, já estão renovadas, estão cheias. Então eu tenho certeza que Deus ouve as suas preces. Deus está com você, está comigo,
né? Deus te ama de um jeito muito especial, do mesmo jeito que me ama, ama a sua família. Então, todos os dias, Deus renova, versículo 23, a cada manhã, grande é a sua fidelidade. E aí, o profeta Jeremias diz, o que eu quero realmente na vida é o Senhor, viver junto dele, por isso colocarei toda a minha esperança nele. Acho bem importante isso, né? Na palavra do Senhor, ele fala assim, ame a Deus de quanto? Do seu coração? Todo o seu coração. Quanto da alma? Toda a sua alma, né? Com toda a sua força. Só Deus merece tanto, tudo, toda. E aí Jeremias fala assim, eu quero colocar em Deus toda a minha esperança. Às vezes a gente assim, meio mão de vaca, né? A gente põe só um pouquinho. Fala assim, eu vou pôr para Deus 50%, porque vai que o plano dele não é tão bom, né? Vai que o que eu demorei tanto para comprar eu perco. Mas eu queria te incentivar de que Deus tem planos muito bons para você, se você também confiar, se você colocar toda a sua esperança, toda a sua força, todo o seu coração, todo o seu amor, toda a sua confiança no Senhor. Bem, então estamos aqui vendo que esse povo andou pelo deserto e teve experiências muito importantes com Deus. Agora que a gente está chegando no que eu queria falar, de um profeta chamado Elias. E eu queria que você abrisse 1 Reis 19. Não sei se você conhece essa história de Elias. Elias era profeta numa época onde o povo de Israel estava subjugado e tinha um povo lá que acreditava num Deus chamado Baal, Deus de barro, né? Não é o Deus verdadeiro. E eles fazem um concurso, uma competição, né? Só sobrou o profeta Elias, que conhecia o verdadeiro Deus, e a rainha daquela época, Jezabel. Ela diz assim, não, mas eu tenho 450 profetas, eu tenho certeza que o Deus Baal é muito mais forte do que o Deus de Israel. Então eles fazem um concurso, dá uma olhada naquela foto lá, no Monte Carmelo, os 450 profetas de Baal querem provar que o Deus dele que era verdadeiro. E aí Elias fala assim, então vamos fazer o seguinte, cada grupo, a turma dos 450 e eu aqui, a turma de Israel, nós vamos levantar um altar de pedra. E no altar nós vamos colocar lá um animal para ser colocado como oferta para Deus. Então um bicho para Baal, um outro animal para Israel. E nós vamos fazer uma oração, cada qual para o seu Deus. O Deus que mandar fogo e o altar se incendiar é o Deus verdadeiro. Então olha o concurso, 2 animais, 2 grupos, muita oração. E os profetas de Baal ficaram fazendo oração o dia inteiro, barulho, incenso, muito barulho, não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada. E Elias, que já tinha feito o seu altar, ainda falou assim, peguem água e joguem água sobre o animal 2, 3 vezes, fez assim um cercadinho para a água escorrer e ficar muita água ao redor do altar. 3 vezes jogaram água. Então pensa, o animal encharcado de água, o altar encharcado de água, e ele falou, agora eu vou falar com Deus. Quem olhasse aquela cena ia achar o quê? Qual que ia pegar fogo? O altar encharcado de água ou aquele sequinho do lado? O sequinho do lado. O sequinho do lado não deu nada. Eles fizeram muita oração, não deu em nada. Mas Elias falou com Deus e falou, Deus, eu sou o seu profeta aqui e eu queria que o Senhor fizesse essa demonstração de que tu és o único Deus. E aí veio isso, olha só, um fogo do céu que consumou o altar, até aquele cantinho de água que tinha sobrado, o animal, tudo de uma vez só. Como é que aquele povo ficou? Quem é o verdadeiro Deus? O Deus de Elias, né? O Deus de Israel. Então ficaram todos muito impressionados, e naquela ocasião Deus também dizimou os 450 profetas.
né? Então ficou o profeta Elias e aquele povo todo muito assombrado com o grande poder de Deus. Ora, a rainha da época ficou muito brava, muito nervosa, e é o capítulo 19 que nós vamos ler. Então, acompanha comigo a sua Bíblia. Quando Acabe contou a Jezabel, a tal da rainha, o que Elias tinha feito e que ele tinha matado os profetas de Baal à espada, ela mandou um mensageiro com este recado a Elias: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Ou seja, ela ameaçou que ia matar Elias. Então Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida e foi para Berseba, uma cidade de Judá, e deixou ali o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, e sentou debaixo de uma moita de zimbro. Ali orou, pedindo a morte: já basta, Senhor, tire a minha vida. Tenho de morrer algum dia, e bem que pode ser agora, pois não sou melhor do que meus pais. Então deitou-se debaixo da moita de zimbro e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor, viu um pão que estava assando sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se outra vez. O anjo do Senhor voltou depois e tocou-o novamente, dizendo: levante-se e coma, porque você tem uma longa caminhada pela frente. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu força suficiente para viajar 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe. O monte de Deus ali entrou numa caverna onde passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho trabalhado duramente para o Senhor Deus dos exércitos. Porém, o povo de Israel não cumpriu a sua aliança com o Senhor e derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas. Sou o único que sobrou e agora estão tentando matar-me também. Saia-se e ponha-se no monte diante do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor disse a ele. Então Elias estava ali, o Senhor passou, e um vento de tempestade atingiu a montanha. Era um vento tão forte que as pedras saíam do lugar diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo ouviu-se um som de brisa suave. Quando Elias ouviu o som, cobriu o rosto com seu manto, saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: por que você está aqui, Elias? De novo ele respondeu: tenho trabalhado duramente para o Senhor Deus dos exércitos, porém o povo de Israel não cumpriu o seu trato com o Senhor, derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas. Sou o único que sobrou, e agora estão tentando matar-me também. Então o Senhor disse a ele: volte pela estrada do deserto para Damasco, e quando chegar lá, derrame óleo sobre a cabeça de Azael, para que ele seja rei da Síria. Depois derrame óleo sobre a cabeça de Jeú, filho de Ninsi, para que ele seja rei de Israel, e derrame óleo sobre a cabeça de Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meofá, para que ele tome o seu lugar como meu profeta. Qualquer um que escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. E fique sabendo que conservei 7.000 homens em Israel que nunca se curvaram diante de Baal, nem beijaram esse Deus. Olha quanta coisa aconteceu, né? Então, Elias teve esse momento de glória em nome de Deus, botou fogo naquele altar, todo mundo ficou: que cara, nossa, o Deus dele. Só que teve consequências. Ele foi perseguido, foi ameaçado e ele sentiu medo, ele ficou mal. Aquela cena no outro slide mostra ele na caverna com aquele pão, aquele jarro de água que o anjo providencia para ele. E eu queria que pensar um pouco nós aqui. Às vezes a gente tem momentos muito bons,
né? Quando tudo dá muito certo, você plantou coisas, plantou de fato na agricultura, ou você fez um curso, você é um bom profissional, um bom aluno, deu tudo certo. Mas de repente alguma coisa vai ruim, dá errado. E às vezes a gente se esquece daquele momento que as coisas estavam caminhando bem e começa a ficar que nem o profeta Elias, falando que está sozinho, está abandonado, que é melhor morrer, que está ruim, né? Hoje em dia uma das doenças mentais mais comuns é a tal da depressão. E se você conhece alguém que teve depressão ou está deprimido, é uma pessoa que faz isso que o Elias falou: se isola, não quer comer, fica mal, só dorme e fala, eu quero morrer. Ah, já que um dia eu vou morrer mesmo, então melhor fosse agora, né? Muitas vezes a gente já passou momentos assim, ou pensou coisas desse tipo. E eu queria que você pensasse nesse quadro, como Deus se revelou a Elias. Então, do lado esquerdo diz assim: o que Elias sentiu? Então, ele é ameaçado, ele é jurado de morte pela rainha. O que ele sente? Medo, né? Você também deve ter sentido medo e sente medo vez ou outra, né? Todo mundo aqui ficou com medo de ficar doente, né? 2020, março, primeiro semestre, nós vimos gente forte, saudável, jovem, gente idosa que nunca tinha tido problema. Nós vimos pessoas assim adoecendo e morrendo. Famílias inteiras perderam pessoas, às vezes em poucas semanas, várias pessoas da mesma família. Deu muito medo. Você que é idoso ou tem algum idoso querido, deve ter se afastado por algum tempo desse idoso, né? Eu fiquei uns 4 meses sem ver meus pais. Meus pais moram em São Paulo, eu não os visitei. Tinha muito receio da viagem. Falei, já pensou, se eu viajo, eu vou visitar e carrego o vírus comigo? Falei, eu não quero carregar essa culpa comigo. Então nós ficamos isolados, muitos meses, né? Eu tenho uma irmã doente, fiquei mais meses ainda longe dela, porque tinha muito receio de viajar, encontrar, e quando eu voltasse para Prudente, alguém falasse assim, ah, eles adoeceram. Eu falei, ah, não, melhor não ver, né? Melhor no telefone. Mas foram meses de medo, né? Nós tivemos medo. Elias teve tanto medo da rainha que ele faz o quê? Ele foge e vai para o deserto. Então olha só, o deserto pode ser um lugar de fuga, mas de se isolar, de se esconder. Isso nem sempre é ruim, né? Nós todos ficamos isolados. Mas para quê? Em nome da saúde, em nome da vida. Por isso que a gente se afastou uns dos outros por alguns meses. Elias também, ele foge, vai para o deserto. Vai para o deserto e fica, eu quero morrer. Ai, olha, minha vida está ruim, Deus me leva. Eu fico pensando, quantas vezes ele deve ter falado para Deus, um dia eu vou morrer mesmo, então melhor morrer, porque senão a rainha vai me pegar e vai me fazer coisas muito ruins. Quando ele fala, dá uma olhada no versículo, deixa eu ver aqui, quando ele fala, versículo 7, 8, antes, ele fala, já basta, Senhor, tira a minha vida, tenho que morrer algum dia, e bem que pode ser agora, pois não sou melhor do que os meus pais, no versículo 4, né? Quando ele fala não é melhor do que os meus pais, eram os pais aqueles que rodaram no deserto tantos anos, e quando chegou na hora não conseguiram entrar na terra prometida. Então ele fala assim, eu não sou melhor do que eles, então talvez não seja a minha vez de entrar num lugar bom, então eu vou desistir, vou parar por aqui. Então ele fala, me leva, deixa eu morrer. Então ele também se iguala aos pais, ele se sente sozinho, abandonado no versículo 10, e ele não consegue enxergar Deus naquela situação, reclama muito, né? Quantas vezes a gente fala assim, minha oração bate no teto e não vai para cima. Às vezes a gente fala assim, nossa, Deus não escuta minhas preces. Elias, aquele profeta que botou fogo naquele altar, estava desse jeito, largado, abandonado por si próprio. Só que Deus, nas suas misericórdias que se renovam cada manhã, olha só o que ele faz. Ele esteve com Elias naquela situação com 450 versus 1, Deus estava lá. Deus ouve a oração
de Elias, não para matá-lo, mas para estar junto. Deus envia o anjo, versículo 5. O anjo toca, né? Não sei como é que é isso para você, né? O anjo toca, não é assim um negócio só simbólico, né? O anjo, não sei se é de carne e osso, mas o anjo de verdade vai lá e toca. Vez ou outra, Deus manda anjos te tocarem. Não vem vestido de asa, auréola, mas às vezes Deus coloca perto de você um amigo, uma amiga, um esposo, um filho, uma filha que te toca. Uma das situações mais difíceis na pandemia, que eu própria vivi, é você ir num velório e não conseguir tocar. É difícil, porque é uma hora que até nós aqui orientais, a gente tem vontade de dar um abraço, né? E eu visitei um senhor que viveu mais de 60 anos com a esposa, ela faleceu e eu cheguei no velório praticamente junto com o viúvo. E ele foi no caixão da esposa, ele chamava o nome dela e falava: acorda, acorda, você não pode me deixar. Nossa, aquela cena, a gente ficou muito mexido, porque era muito difícil para ele, eu imagino. Aí como que você não abraça ele ou a família? É difícil, muito difícil. Eu falei: eu vou abraçar, depois eu tomo um banho de álcool em gel, né? Mas não dava para não abraçar. Então eu entendo que Deus nos conhece, Ele sabe que nós somos de corpo, alma e espírito. Quando o anjo toca Elias, você deve ter pessoas que te tocam, que em algum momento te fazem um prato de comida, que sabem que você está meio ruim, e aí pergunta: o que você quer comer, né? Eu tenho um filho, Márcio, ele está aqui conosco, ele não está muito legal, e a gente fica assim, ele gosta de comidas bem gostosas, então a gente fala assim: o que você quer comer hoje? Né? E a gente tenta preparar para dizer: Deus está com ele através de cada um de nós, num abraço, num prato de comida, num gesto que você faz. Então às vezes você e eu somos anjos que Deus coloca perto de alguém que está depressivo. Então você pode ser a pessoa que leva boas novas, e você que está reclamando, está que nem Elias, às vezes Deus já pôs um monte de anjos ao seu redor, você que não enxerga e fica reclamando: ninguém me vê, ninguém me cuida, ninguém me visita, ninguém faz nada para mim. E Deus está mandando pessoas, e às vezes anjos de fato te cuidarem, te alimentarem, fortalecendo. E diz a Bíblia que aquela comida que o anjo deixou lá para ele comer todo dia, o fortaleceu para ele dar conta de andar 40 dias no deserto. A moçada que faz exercício físico toma aqueles suplementos, né? Whey, sei lá como é que chama aquilo. Tinha que pegar a receita para o anjo, né? Como é que pode comer um negócio e durar 40 dias? Não sei como é que funcionou isso, mas devia ser poderosíssima a comida que Deus mandou, né? Melhor que remédio psiquiátrico, né? O cara comeu, tomou e falou: eu tenho poder vindo do Senhor. E lá foi ele, andou, ficou lá guardado, foi para a caverna. E as passagens que eu mais gosto desse texto é que depois que ele se refez, o que o Senhor fala para ele? O Senhor vai passar e ele fala assim: o que você está fazendo aqui? Né? O que você está fazendo aqui? E aí Elias repete a mesma história. Já viu gente que reclama? Reclama sempre igual, né? Aqui na Bíblia ele fala o mesmo texto. Eu estava lá, tinha 450, né, profetas, depois todos os profetas de Israel foram mortos, só sobrou eu. Ele repete, mas Deus fala: saia da caverna, né? Está no tempo de sair. E às vezes a gente fica assim, a gente fica remoendo a mesma queixa e não sai do lugar. Na época que eu era criança, tinha um desenho que era um leão e uma hiena. Hienas geralmente dão risada, né? Ri à toa. Mas naquele desenho eles fizeram uma ambiguidade e era uma hiena reclamona. Então a hiena fazia assim: ó vida, ó dor, ó vida, ó dor. Era muito engraçado você ver uma hiena reclamando. E às vezes a gente parece aquela hiena, a gente só reclama e fica no mesmo lugar, não quer sair. E nesse texto, Deus cuida de Elias, deixa ele se refazer, renovar, mas a hora que Deus acha, já deu,
ele fala assim: sai da caverna e vai fazer o que você foi chamado, né? Elias, Moisés, Jesus, eles tinham uma missão. Todos nós temos, você também tem. Então, se você fica muito ensimesmado e só reclama, você não consegue olhar para fora. E Deus fala: sai da caverna. E ele volta e fala assim: não, porque eu sou o único, não tem mais ninguém. E quando a gente leu esse versículo 19, ele fala assim, 18: e fique sabendo que conservei 7.000 homens em Israel, que nunca se curvaram diante de Baal, nem beijaram esse Deus. Elias achava que era o único, e Deus falou: lá na cidade tem quantas pessoas? 7.000. 7.000 como você. 7.000 que não perderam a fé. 7.000 que não dobraram o joelho para Baal. Então, até essa sensação de abandonado, sozinho, não era verdade. Não era verdade. Tinha mais gente como ele, né? Então, às vezes, a gente fala: não, ninguém sofre que nem eu. Nossa, ninguém teve perdas como eu. Não é verdade. E se você conseguir, junto com a ajuda do Senhor, transformar esse momento de deserto, você vai poder contar para alguém como que Deus mudou o seu coração de deserto num coração de pastos verdejantes. Eu tenho atendido pessoas que sofreram violências absurdas, criança, adolescente, coisas horrorosas, que eu, particularmente, no meu corpo, eu não sei o que é. Eu já atendi muita gente. E quando eu vejo pessoas assim, que porque conheceram a Deus e a misericórdia que se renova a cada manhã, a pessoa passa a ser uma pessoa de esperança, apesar de ter sofrido muito. Eu falo para essas pessoas: vocês têm que contar essa história para mais alguém. Você tem que contar para alguém que, apesar de ter sido abusado, roubado, apanhou, Deus colocou em você um coração agradecido. Eu acho de uma riqueza quem consegue sair do nada, do deserto, e tem uma vida, um estilo de vida de esperança. Então, se você que está me ouvindo já teve isso: nossa, eu tive uma vida horrível, mas Deus mudou. Começa a falar, conta para as pessoas, porque tem alguém que às vezes está no deserto, só está lá e não conhece o outro lado do deserto. Versículo 18: não abandonou, deixou 7.000. Lembra daquelas fotos que eu mostrei do deserto? Olha só essa. Bonito, né? Tudo deserto, né? Deserto que tem plantas. A noite no deserto é coisa linda, 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 porque não tem nenhuma luz humana no deserto, né? Não tem poste de luz. Então você fica lá, você enxerga todas as estrelas possíveis e imagináveis. É coisa maravilhosa, né? É um lugar muito lindo. Aqui embaixo é o deserto da Patagônia, tem neve, tem água, né? Bem bonito, muito, muito lindo. E lá um oásis. Então veja, mesmo no deserto, Deus dá refrigério, né? Mesmo no calor tem frio, mesmo onde não tem água, dali a pouco tem água. Então nós não podemos pensar que o seu deserto vai ser sempre deserto, os seus problemas vai continuar sempre problema. Não vai, você vai sair, né? Deus vai te dar um anjo, vai te dar livramento, mas a gente tem que trazer à nossa memória coisas e eventos e pessoas que nos dão esperança. Por fim, deserto então é um lugar de encontro com Deus, né? Então, dessa forma, o deserto na Bíblia pode ser esse lugar onde Deus demonstra o seu poder, onde Ele vai estar te mostrando coisas novas. Tem vários textos aí que você depois pode abrir na sua casa, mas eu queria que você pensasse já nesse texto de Lamentações que a gente acabou de ler, né? Que Deus manda graça, misericórdia a cada dia, porque Ele ama cada um de nós, né? Ele não pretende deixar a gente no deserto, muito pelo contrário. Até o Salmo 23, que é um salmo tão bonito que todo mundo sabe, que às vezes já memorizou, fala que o Senhor é o meu bom pastor e Ele está comigo nos pastos verdejantes e no vale da sombra da morte. Acho que o vale da sombra da morte é meio cara de deserto, mas é um pastor que quer nos levar para os pastos verdejantes. Então, a vida do povo de Deus no deserto nos ensina isso, de que se por um lado eles tiveram que ficar tanto tempo no deserto,
Por outro lado, foi lá no deserto que eles viram os milagres de Deus. Você também, né? Foi às vezes nos momentos mais duros, difíceis, que você enxergou o poder de Deus. E por fim, você pode estar passando então por problemas na vida pessoal, em relação a si próprio, achar que você não tem coisas boas, que você talvez não seja tão bonito como gostaria, não tem tantas competências como gostaria. Talvez você tenha dificuldades na área emocional, se sente muito triste, sem força, sem condição, sem foco. Às vezes o seu deserto é social, você não tem muitos relacionamentos, você está com problemas no relacionamento conjugal, você queria ter uma namorada ou um namorado, não tem, você queria ter mais amigos ou menos amigos e você não tem, você está com menos amigos. Às vezes você está se sentindo espiritualmente muito afastado de Deus, frágil, sem fé, sem esperança, mas eu queria que você pensasse, Deus está com você, né? Deus está com todos nós o tempo todo, cuidando e se anunciando. E só para terminar, eu queria que você pensasse, naquele momento que Elias estava saindo da caverna para encontrar com Deus, que barulhos que ele ouviu? Barulho de terremoto, barulhos altos, barulhos de trovão, mas diz que os barulhos passaram, mas o Senhor não estava lá. O Senhor estava quando ele sussurrou a sua voz. Às vezes a gente quer ver Deus no barulho, né? Hoje o nosso culto aqui não teve percussão, teve um violão, uma voz, e nós cantamos juntos. Às vezes Deus vai falar com você no escondido do seu quarto. Deus vai sussurrar na sua orelha. Não vai ser com barulhão, né? Eu tenho recebido muitas mensagens para nós orarmos pelo povo da Ucrânia, pelo povo de Teresópolis. Eles viram muitos barulhos, muitos clarões, muita coisa ruim, que eu tenho certeza que aquilo não é de Deus, mas eu sei que Deus está lá, nas ações de ajuda, no silêncio daqueles galpões, na quietude debaixo de porões. Deus está lá, né? E Deus está também conosco. Então, que você preste atenção no barulho das confusões que você está vivendo, se aquieta, conversa com Deus, fala para Deus, Deus fala comigo, se revela, e Deus vai falar com você, às vezes no quietinho, num sussurro. Então eu queria que você abaixasse a sua cabeça, você vai ouvir o sussurro de um som, né? Um som de um violino, que eu queria que você pensasse, o que Deus está falando comigo nesta manhã, né? No sussurro dessa coisa agitada que está a minha vida, nos pensamentos que às vezes eu estou chateado, aborrecido, como Elias, Deus está com você. Deus quer te fazer sair da caverna e falar, vai, anda, caminha. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, porque as suas misericórdias são o motivo de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e porque o teu amor tão grande por cada um de nós fez com que o seu Filho Jesus morresse na cruz no nosso lugar, e nós podemos ter a certeza da salvação, do direito de estarmos junto do Senhor, apesar de imperfeitos, de tantas coisas que a gente tem, faz e pensa que não te agradam, mas que o Senhor nos purifique, nos limpe, nos perdoe
renove o nosso coração, coloca em nós, ó Pai, o teu coração, a tua mente, o teu jeito de ver o mundo, para que a gente possa olhar o mundo não com tristeza, não com desesperança, mas nós possamos olhar este mundo com os teus olhos, sabendo que não somos daqui, mas temos uma missão de transformar o nosso entorno, os nossos relacionamentos, a nossa pessoa, mais parecidos com o Senhor. Ó Pai, muitas vezes a gente fica como Elias, apesar de ter tido uma grande vitória, nas dificuldades a gente se reclama, se recolhe, perde a esperança, deixa de olhar para o Senhor. Mas nós queremos pedir que nesta manhã o Senhor coloque a tua misericórdia, o teu grande amor no nosso coração, para que a gente saia do deserto e caminhe em direção aos pastos verdejantes, porque o Senhor está tanto no deserto quanto nos pastos verdejantes, porque o Senhor não nos abandona. Coloca, Senhor, em nós essa convicção, para que a gente possa caminhar por essa vida com esperança, com alegria, apesar das circunstâncias, pois queremos um Deus poderoso, amoroso, que tem por nós e olha por nós de forma individual e especial. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, pelos personagens bíblicos que nos ensinam de que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Agradecemos por tudo isso, enche o nosso coração e a nossa memória de lembranças e de coisas que nos façam ter esperança a cada dia no Senhor. Tudo isso pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém.